Estamos aqui para mais um episódio do podcast e hoje nós estamos com a Pamela. Pamela, muito obrigada pela presença e ela vai falar um pouquinho sobre a história dela. Seja bem-vinda, Pamela. Obrigada. Olha, a Pamela já foi CLT, né? Isso porque eu sei, tá? Não é eu futuquei nada não, isso eu sei. CLT, empreendedora de uma área, antes dessa, de umas delícias. Aí agora ela passou para outra área, a gente vai falar um pouquinho dessas transições aí, né? Então, Pamela, o que a gente fala muito aqui é sobre isso, sobre a transição da pessoa sair do CLT e ir para o empreendedorismo. E você ainda empreendeu e falou, ó, não é esse ramo que eu quero, é tal Quero ramo. mudar. Então é mais desafiante ainda, né? mais benefícios para a gente receber Sim. informações. Como é que foi isso aí na tua vida? Me fala. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o convite quando ele falou comigo. Eu falei, gente, arrasou, que eu acompanho, então pra mim isso é muito gratificante. Falei, caramba, alguém quer me ouvir, então isso pra mim foi muito gratificante, agradeço de coração. E assim, é tudo a ver com a minha história, né, porque eu, mesmo na CLT, eu sempre tive uma mente empreendedora e é o nome do podcast. E ainda estou empreendendo, como o Luiz falou, ele falou algumas coisas, mas eu já empreendi outras vezes e aí deu errado, eu tentei de novo, e CLT também já mudei de ramo. Então, verdadeiramente a minha vida passou por transições de carreira, né? Eu vou contar um pouco desde o início, porque é bastante coisa. E assim, eu sempre trabalhei desde meus 14 anos, 15 anos, e sempre gostei de ter o meu dinheiro, ter a minha independência. Eu sou um pouco peru, né? Você já pode entender, né? E aí eu sempre vendi, gente. Na verdade, eu empreendo desde que eu era criança. Eu até me lembrei agora. Eu, quando criança, fazia desenhos e vendia por 10 centavos, 5 centavos e mexia tudo comprado. Aí eu pintava pano de prato e aí vendia e minha família toda comprava. Então, quer dizer, isso estava no meu sangue desde que eu sou criança. E aí, conforme fui crescendo, fui querendo ter minhas coisinhas e sempre vendi na revista, né, cosmético, bijuteria, sempre vendi algo. Mas o meu trabalho com vendas, com pessoas, começou mesmo eu quando fui promotora de vendas, né? Eu trabalhei já na Marisa também, no iniciozinho, né? O meu primeiro emprego, na verdade, foi uma coisa nada a ver. Eu fui auxiliar de departamento pessoal, tipo, nada a ver, nada. Mas a gente tem umas coisas que a gente passa pelos caminhos, não tem nada a ver. Já tem experiência mesmo. E tipo assim, aquilo ali não é pra mim, né? Ficar no escritório, mas foi bom a experiência que eu adquiri. E eu era muito novinha, né? Eu tinha aí 16 para 17. Foi um primo meu que trabalhava nesse escritório. E engraçado que o meu primeiro trabalho assim, fora, foi logo assim, lá no centro do Rio. Lá naquela Marechal Floriano, em frente ao Museu da Light. Então, meu amor, já peguei 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, já daquele jeito. Quem pega trem sabe o que tá falando. Exatamente. Então, já comecei a minha vida assim, né? De trabalho, já vendo o puro suco da CLT. E aí, lá eu trabalhava no escritório e tal, tudo mais. Adorava quando era meu dinheirinho ia pra aquela uruguaiana. Aí, né, a peruca ia em mim, ficava feita, comprava minhas coisinhas e tal. E aí foi. Depois disso eu trabalhei na Marisa, né? Aí eu comecei a ter um contato com o público. Lá eu era assistente de cartão, então aquele povo que fica enchendo o saco pra fazer cartão na loja, era eu que te oferece uma bolsinha, tipo assim, toma uma bolsinha, mas na verdade. E aí o cartão já tem? Era eu. E aí eu saí da Marisa, porque assim, eu lembro como se fosse hoje, muito engraçado essa história. Gente, foi Natal, então eu comecei como extra, mas tinha a oportunidade de ficar fixo. Sim. Mas foi assim, meses terríveis, porque a gente entrava 10 e pouco, quase 11 horas, eu saía da loja com o último cliente, 11 horas da noite. E aí eu lembro que quando eu peguei meu primeiro salário, eu chorei. Porque eu falei, meu Deus, a gente fazia muita hora extra. E o que eu recebia assim, eu falei, não dá pra mim isso não. E aí eu fui, pedi pra sair, fiquei um mês só, não aguentei, pedi pra sair. E logo depois eu arrumei um emprego já quando virou o ano.
de promotora externa de vendas na Ortopride, lá em Nova Iguaçu. Então aquele povo que fica perguntando também pra chamar pro dentista era eu naquela época. E eu lembro que eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Eu ainda, naquela época eu não tinha tanta desenvoltura com o povo, igual eu tenho hoje, né? De falar, de conversar. E eu chorava, porque era muito não que a gente recebia, né? E eu tinha que passar por um treinamento, por um teste, e aí a gente ficava na rua, a gente tinha que levar tantas pessoas por dia. E aí no meu primeiro dia eu não levei ninguém, no segundo dia eu não levei ninguém, eu já comecei a chorar. Começa a dar um trauma, não dá né? certo, não dá certo, não vai. E aí teve uma pessoa que ficou me incentivando, ela falou, não, você fala muito bem e tal, vai que vai dar certo. Aí foi quando, no terceiro dia, eu lembro como se fosse hoje, no terceiro dia tava chovendo ainda, menino, já era no final do dia, e eu sabia que se eu não levasse ninguém, eu não ia ficar na vaga. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda, tava chovendo ainda, a rua vazia. Aqueles calçador mesmo na rua ali da C&A, era ali, a Ortopride era ali, né? Aí eu lembro como se fosse hoje, uma chuva, tinha uma senhorinha, um guarda-chuva com 3 crianças. Eu falei assim, meu Deus. Mas era a única pessoa que estava passando na rua naquele momento. E eu fui, menina, mas foi Deus, porque aquela mulher ali, ela me deu atenção. Aí subiu ela e as 3 crianças. E pra glória de Deus, fechou ela e as 3 crianças. Olha, que coisa boa. Meu filho, Deus é maravilhoso. Aí foi que eu passei no teste e fiquei. Aí fiquei, só que aí com o tempo fui ganhando jeito, né, e tal. E você trabalhar na rua, uma fala que é uma escola, porque você aprende a se comunicar, porque não tem jeito, ou você se comunica ou você se comunica. E aí a gente faz amizade, não tem trabalhando na rua também e tal. E aí eu fiquei. Eu saí da Ortopride de Nova Iguaçu e recebi uma proposta para ir para a Ortopride de Vila Isabel. Então já foi eu de novo pegar a treina lá para Vila Isabel. Lá em Vila Isabel, eu fiquei 2 meses na rua e a minha gerente na época falou, eu vou te promover, continua assim, eu vou te promover para vendedor interno. E ele foi, 2 meses lutando, e lá em Vila Isabel era um público muito difícil, porque lá era um lugar que era muito idoso. Então, para o público que a gente precisava, o idoso não bota aparelho, né? Então era isso aqui, ó. Era isso aqui. E todo dia, tinha um dia que eu chorava todo dia, eu falava, Senhor, eu preciso, porque eu tinha isso comigo, eu não queria ficar na rua, porque, gente, fala pra vocês, não é fácil, não é fácil. Quem trabalha na rua, ó, bate sol o e pau, chuva, tira o chapéu, porque não é fácil. Sol e chuva, e aquilo, nem todo mundo tem a empatia de entender que você tá ali trabalhando, né? Às vezes as pessoas são muito ríspidas, falam, e eu já escutei tanta coisa, e assim, tem gente que gosta, que até hoje, eu conheço pessoas que teve a oportunidade de sair, mas tem gente que gosta de estar na rua. E aquilo ali pra mim foi verdadeiramente um aprendizado. Aí eu fiquei com 3 meses, fui promovida, virei divulgadora na época, que é o quê? Vendedora interna. E eu falo que assim, Deus ele é perfeito tudo que ele faz, porque aquele lugar foi a minha escola de vendas. Porque, gente, a gente pega uma pessoa na rua que nem imagina vai ser parado, o que vai fazer, tu tem que convencer a pessoa a subir, e lá em cima o vendedor tem que botar na cabeça dele que precisa de aparelho, de clareamento, e aí a gente fazia uma lavagem assim, meu Deus do céu, a gente virava tudo. Tinha várias estratégias que a gente fazia, né? E isso me ensinou muito de como ter ali o gatilho muitas das vezes da emoção, o gatilho ali de mostrar pra pessoa uma necessidade que às vezes ela nem pensa que ela tem, porque, pô, você tá passando uma vez, você, por exemplo, você tá na rua, vai no banco, onde você vai sair de casa imaginando que você vai ser abordado por uma pessoa que vai te levar, que vai te conversar, botar uma parede que você vai pagar. Então, ali eu aprendi o que é ser vendedora, né? E aí eu fiquei anos, né? Aí eu saí, passei por várias unidades e graças a Deus eu sempre tive uma coisa comigo. Eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço. Então, se eu vou entrar de cabeça. Dá o meu nome, porque senão eu me cobro muito. E ali eu fiquei, aí eu tive êxito, passei por várias unidades, Copacabana, Paracambi, Nova Iguaçu, Pilares, e fiquei nessa empresa. Depois dessa empresa, foi quando eu comecei a galgar os passos para me tornar uma gestora comercial, né? E isso já tem, gente, assim, a minha experiência no comercial tem 10 anos, né? Vou botar assim, tem 10, porque eu tenho 28, então é isso aí, 10 anos já de experiência no comercial. E foi quando eu comecei a galgar os passos para me tornar uma gestora. E aí eu saí da Ortopride, fui para Face Total, em Caxias, foi quando eu entrei no mundo da estética, né? Que também é o meu mundo.
né? Hoje eu sou social media, trabalho com marketing, né? Sou gestora comercial, mas a minha área, o meu foco é em estética, cuidado pessoal. E foi quando eu fui para Face Total que isso começou em mim. Eu sempre gostei, na verdade, desse mundo de me cuidar, de beleza, né? E aí foi quando eu tive a oportunidade de me tornar gestora comercial de uma clínica de estética facial, o nome era Face Total na época. E aí a gente trabalhava com botox, harmonização, preenchimento, limpeza de pele, skincare. E aí foi quando eu comecei a entrar nessa área. E eu vi que eu amava aquilo. E num curto período, eu tive uma experiência numa clínica de estética aqui na Posse, também como recepcionista, mas foi rápido, né? Só que eu não tinha me aprofundado tanto. E aí quando eu fui ser gestora dessa clínica em Caxias, que eu fui me aprofundando e vi, cara, eu amo fazer isso. Eu amo cuidar de pessoas, né? E aí fiquei lá, depois de lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com laser. Que foi quando até a gente se conheceu, né, Luiz? Isso. E aí fui gestora comercial de 3, né, empresas de laser aqui no Nova Iguaçu. Trabalhei muitos anos no shopping Nova Iguaçu, né? Trabalhei em outro shopping também aqui do Rio. E ali saí de uma empresa, fui para outra. E assim, as empresas que eu saí, todas elas foi eu que quis sair. Porque eu sempre pensei além. Eu tô aqui hoje, mas eu tô pensando na frente. Então, se surgir uma oportunidade melhor pra mim, eu não penso 2 vezes. Eu sou muito impulsiva, assim, mas obstinada, na verdade, em questão de melhoria, em questão de desenvolvimento. E ali foi a minha escola, né? Esses 10 anos de comercial, eu desenvolvi equipes, foram 10 anos onde eu tenho hoje cases de sucesso, de vendedoras que eu peguei lá crua, que eu não sabia nada, assim como eu também não sabia nada quando eu comecei, hoje são gerentes comerciais. Inclusive tem uma que ela hoje também está numa rede facial, que eu lembro como se fosse hoje. A empresa não queria contratar ela, porque ela não tinha experiência, né? Thaís não tinha experiência, ela tinha experiência com banco. Eu falei assim, não, mas eu vou conseguir moldar ela. E aí eu lembro como se fosse hoje, na equipe, ela era a única que era aberta a aprender. E assim, como eu era, naquela época, estava muito nova, tinha pessoas até mais velhas do que eu na equipe, eu sempre sofri meio que um preconceito. Porque como eu trabalhei desde muito cedo, eu adquiri uma experiência muito rápido. E aí teve pessoas mais velhas do que eu que olhavam assim pra mim e falavam assim, essa menina aí é muito nova, ela não tem nada a oferecer, né? Não tem experiência. E aí dentro de equipes, eu passei por isso. Eu chegava como gestora comercial, muitas das vezes, né, vendedora, tinha mais idade e tal, e olhavam assim pra mim. Nessa equipe, né, eu senti um pouco disso. E ela foi uma das únicas... Tinha um preconceito. Preconceito. E ela... Não só ela, né? Teve outras também, mas ela se destacou mais porque foi uma transição assim, absurda. Lógico, com todo o mérito dela, porque ela é uma pessoa também incrível, maravilhosa e merece tudo aquilo que ela colheu. Mas eu pude acompanhar isso, né? E eu sempre tive uma coisa comigo, que assim, quando foi na minha vez, eu tive alguém que me pegou na mão, falei, não, viu o potencial em mim, falou assim, não, eu vou te ajudar. Então eu peguei isso pra mim como um lema, né? Um lema de vida. Eu falo que a minha missão é tanto desenvolver e alcançar a vida de pessoas, porque um dia fizeram isso comigo, né? Desenvolver pessoas para se tornar a melhor versão delas, porque um dia fizeram isso comigo, um dia olharam para mim e falaram assim, você tem potencial, mas eu vou te pegar pela mão e vou te ajudar. Lógico, a gente com o nosso esforço a gente consegue, mas a gente tendo alguém com a gente ali, lado a lado, acompanhando, desenvolvendo, é outra coisa. E aí assim foi. E assim, isso pra mim é muito gratificante, fico muito feliz, né, de olhar pra minha história, olhar lá atrás e ver, por exemplo, vejo a Thaís hoje, caramba, eu lembro que eu falava assim pra ela, Thaís, tu quer aprender? Quer, então senta do meu lado. Ela pegava literalmente a cadeirinha dela, botava assim do meu lado, ficava coladinha, grudadinha comigo, e eu ia atendendo, ia falando, e ela foi aprendendo, e ela se tornou uma potência, a gente cresceu. Eu falo que foi o meu time dos sonhos, até hoje, assim, a minha equipe que eu mais tive êxito foi a minha equipe da Laser Fest, do Shopping Nova Iguaçu. E aí a gente ganhou campeonatos, a gente bateu uma mega meta, né, na empresa, na época, que aqui no Rio, eu fui a primeira a bater aqui no Rio, né, depois teve até a loja que bateu também. E a gente ganhou competição nacional, a gente sempre estava nas paradas. Foi um ano, assim, pra mim, de muita conquista profissional, né, de muita conquista, e foi uma equipe dos sonhos. A empresa era famosa, né, Nova Iguaçu, o Shopping Nova Iguaçu, a gente chamava o time de águias.
Então, isso pra mim foi muito gratificante. E ali foi, né? Eu passei por outras empresas também de laser e tal. Só que chegou um momento da minha carreira, né? A gente estava até conversando sobre isso, que eu falei, não dá mais. Porque eu sempre tive isso comigo, se eu consigo ter êxito no sonho das pessoas, dos outros, né? Por que eu não posso trabalhar no meu sonho? Eu tenho hoje know-how, eu tenho experiência, eu sei como fazer dar certo, eu tracei estratégias, tive êxito em empresas, fui destaque nacional várias vezes. Por que eu não posso fazer isso para mais pessoas, né? E com isso eu contribuir com o meu sonho. E aí foi quando eu comecei a pensar em me lançar em algo. Mas a gente sempre tem lá no fundinho da gente, né, que são os seres humanos, um receio, né, uma covardia aqui, outra ali. E eu falei pro Luiz, eu saí assim, porque na época, na última empresa que eu passei, eu estava trabalhando na Tijuca. E como já tinha muitos anos eu nessa CLT e tal, eu estava saturada, estava muito longe, muito distante. Eu estava numa época da minha vida que eu precisava cuidar da minha casa, precisava cuidar de mim, a minha mente também já não estava... Porque, gente, tem hora que a gente precisa dar um... E eu não tive férias, sabe? Se dentro dessas empresas todas eu tirei uma férias só. Então eu imagino como a minha mente estava, né? Porque vem nessa batida. E eu sou muito assim, igual eu tava falando pra ele, eu sou muito de trabalhar. Se eu tô aqui, eu já pego, faço. Meu esposo briga muito comigo, porque se eu estiver trabalhando, eu nem como. Ele fala, cara, tem que parar pra almoçar. Ele fala isso, tem que parar pra almoçar, pra cuidar de você. Mas eu sou muito ativa, então se eu tiver que ficar ali trabalhando horas e horas sem comer, eu fico. Entendeu? Então, assim, eu tava muito esgotada por conta de não ter, assim, um descanso pra mim. Eu não tinha, assim, um tempo pra mim, né? Eu sempre tive muita preocupação com as equipes e tal, como era tudo na minha mão, eu tinha uma responsabilidade sobre aquilo. Menina, no telefone eu não conseguia, igual meu telefone tá ali, que eu não conseguia, era toda hora aqui, toda hora aqui, ó. Almoço de família, tudo. Eu não tinha tempo, não tinha. E isso pra mim foi me esgotando, foi quando eu decidi, falei, não, preciso parar. Você já estava sobrevivendo, né? Exatamente. E mesmo tendo assim, isso mesmo, né? Mas chega uma hora na nossa vida que as nossas prioridades, elas mudam, a nossa cabeça, ela muda, né? A gente vai ficando, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais experiente, mais cascudo, acaba que a gente vai querendo fazer caminhos de volta, a gente vai querendo dar valor para outras coisas, né? E eu tava justamente nesse lugar. E eu falei, não, eu preciso sair, não dava mais, a minha medida não estava boa. Tinha acontecido algumas coisas também dentro de casa, eu falei, não, preciso de uma atenção, né, dar atenção para minha casa, cuidar da minha casa, cuidar do meu casamento, enfim. E foi quando eu saí. Eu saí, aí dentro dessas saídas, foi quando eu me descobri, não, na verdade sempre gostei de cozinha, né, eu venho de uma família onde meu pai ele é chefe de cozinha, a minha avó ela é uma excelente cozinheira, salgadeira, eu tenho uma tia minha que faz bolo, então eu sou de uma família que vem de pessoas que cozinham muito bem, né? E eu trouxe isso pra mim e eu gosto muito de fazer doce, sempre gostei muito de fazer doce, comer, gente, eu sou maluca por açúcar. E aí foi quando eu decidi abrir a minha confeitaria, né? No qual a gente já teve, né, uma parceria na confeitaria e particularmente, gente, meus doces eram maravilhosos, né? Eu já que não me deixe enganar. Verdade. Aí eu me aventurei, né? Meu esposo, a gente se aventurou, abriu um delivery e tal, a gente teve um êxito, só que não era aquilo. Eu gostava de fazer, era um hobby, eu gosto de fazer até hoje, mas assim... Não era aquilo que brilhava seus olhos. Isso, a satisfação profissional. Assim, quando eu costumo falar dentro, que a gente tem que amar o que a gente faz. Isso. Se tem alguma dúvida, não é Sim, aquilo. e quando eu estava dentro, a gente tinha êxito, porque de fato a gente fazia tudo com carinho e tudo que a gente faz com amor, mesmo que não é ali o nosso momento, né? Com amor, gente, tudo a gente consegue ultrapassar para o cliente, quando a gente consegue sentir isso. Só que eu estava dentro dali e falei, e com aquela coisa assim, não é isso. E aí eu e meu esposo, a gente conversou, né? A gente decidiu, a gente também estava num período muito assim na nossa vida, foi quando a gente estava construindo a nossa casa, tudo com muita luta, né? E aí foi uma época que ficou muito fraco, porque foi logo que virou o ano, janeiro, as coisas a gente sabe que é mais complicado. E eu tive a necessidade de voltar pro CLT, né? Enfim. E aí foi como eu falei pro Luiz. Eu até fui com uma promessa, mas eu cheguei lá, era outra. Na teoria era lindo, na prática foi... Já passamos por isso. Muito diferente. E aí eu fiquei, eu até falei pra ele, eu nem postei nada, nem divulguei nada. Poucas pessoas sabiam onde eu estava, né, o que eu estava fazendo. Eu também transformei onde eu estava um comercial,
Até hoje, assim, eu vejo frutos daquilo que eu fiz nessa empresa. E só que, enfim, eu falo que toda a nossa vida é aprendizado, né? Toda a nossa vida serve, Mesmo que seja experiência, ruim. exatamente. Assim, vou falar pra você, Diana, não foi ruim, mas não foi aquilo que eu esperava, entende? E assim, quando a gente já vem, tem uma casca, tem coisas que a gente não precisa passar. Não aceita mais. E não é o nosso lugar. Isso. E engraçado que minha mãe falou pra mim, ela mesmo assim, olha, você tá tentando entrar em lugares que não te cabem mais, esse lugar não vai ser o mais. E aí foi quando eu decidi me lançar totalmente, né? Como eu estou hoje no social media, né? No meu ramo aí de marketing, porque é o que eu amo fazer. Eu amo vender, eu amo pessoas, eu amo transformar, né? Eu amo desenvolver. E eu decidi me lançar, né? Fiz cursos. Eu comecei, na verdade, trabalhando com posicionamento, quando eu comecei a fazer meu curso da IA, porque eu vi que estava algo muito promissor, né? Foi logo no iníciozinho quando saiu. E eu fiz um curso para IA, para trabalhar com a IA. Quando eu comecei a fazer ensaio por IA, inclusive eu faço isso até hoje, né? Eu trabalho com posicionamento. E eu tenho, hein? Fotos da IA. Verdade. E eu consegui, assim, ter um resultado muito bom. E eu trabalhando, mesmo eu trabalhando, né, onde eu estava, como CLT, eu tinha já uns clientes e eu estava conseguindo, assim, conciliar. Aquilo ali foi clareando, Deus foi falando assim, olha, presta atenção. Mas eu ainda posterguei, porque não é fácil a gente romper um ciclo e se lançar, ainda mais quando temos compromissos e tal, a gente fica... E sempre tem alguém que fala, e você tem certeza que vai trocar o certo? Não, Pelo duvidoso, né? Tem certeza disso. Quando fala tem certeza, aí te dá aquela dúvida e você começa. Eu acho que será não. vai dar certo? Sim. Exatamente. E só que assim, eu tenho muita fé em Deus, sabe? Deus, ele é meu guia. E eu falo que eu conheço a voz do meu pai. E Deus ele foi preparando tudo, devagarzinho fui tendo um cliente aqui, um cliente ali. Eu lembro que a Stacy até falou assim pra mim, olha, se essa cliente fechou contigo, é porque o seu trabalho é maravilhoso, ela é muito exigente. Isso pra mim foi um norte. Né? Então, assim, é igual assim, a nossa parceria, né? Eu sou muito parceira dos meus parceiros, eu falo isso, porque isso pra mim é muito importante. A gente se acompanha um tempo, então o sucesso de vocês é o meu sucesso, porque querendo ou não, a gente faz parte, né? A gente tá aqui um com o outro. Acaba uma pessoa torcendo pela outra, Sim, e sabe exatamente. que não é só uma pessoa que vai crescer, né, de uma certa forma. Sim, é igual o que eu falo, quando Deus abençoa alguém, a bênção não para naquela pessoa. Não. A bênção ela vai para todos que estão em volta, seja familiares, seja amigos, seja. Porque com Deus é assim, né? A glória dele tem que ser manifesta através da sua vida. E a nossa parceria, né? As parcerias que eu tenho comigo, igual o Luiz, a gente conhece há anos, né, Luiz? As três a gente se conhece há anos, então eu creio que também Deus vai usando, né, pessoas para trazer a gente ver sua realidade, vai falando uma coisa. E quando a gente fez isso pra mim, eu falei, caramba, é melhor pro negócio, né? Me deu um estalo assim, e eu fui vendo. E até questões também financeira, porque eu tava conseguindo ali até fazer a mais do que eu tava ganhando naquela época. Com o meu trabalho eu não tava nem divulgando, era só uma parceria aqui, outra ali, um conhecimento. Porque, gente, o boca a boca ainda é o melhor método de vendas, ainda é o melhor negócio. Com certeza. Né? E a pessoa vê assim, na internet é muito assim, né? Fez com a Diana, deu certo, eu gostei, aí eu quero. Exatamente. Entendeu? Mas sabe por que isso? É o que eu sempre falo no meu perfil. E eu vou falar sempre. E a gente precisa, né, ter o nosso mindset ali alinhado e fazer com que quem esteja assistindo a gente, o nosso cliente, também ter esse mindset alinhado. Porque acontece, pessoas, elas se conectam com pessoas. Eu sempre falo isso, a conexão, ela gera vendas. Conteúdo humanizado gera conexão ela gera vendas. Porque, às vezes, Jana, eu não quero saber nem o produto que você está vendendo, mas é porque você está vendendo. É igual a parceria. Parceiro é assim, tá no doce, tá no mar, mas a gente é parceiro, porque se conectou com você, se conectou com a sua história. E é isso que eu trago muito, né, para os meus clientes, social media. Hoje eu tenho empresas confiadas a mim. E a minha responsabilidade é tornar perfis em potência digital. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas que são potência no off, que muitas das vezes no digital não tem tempo de criar conteúdo, né? E aí justamente para isso que serve o meu trabalho. Não tem tempo, não tem jeito, Não né? tem- Não quer exatamente. aparecer. Exatamente. E para isso que serve o meu trabalho, para criar o conteúdo e fazer do perfil uma potência digital, assim como você também é uma potência no off. E é o que eu falo, gente, muita gente fala assim pra mim, Pamela, mas eu não sei falar. Não precisa.
O meu trabalho é justamente esse, te dar um norte, te ajudar a criar o seu conteúdo de maneira estratégica para que você venha ter aí um resultado, venha ter retorno, venha ter visibilidade, né? Porque tem gente que acha que o nosso trabalho no Instagram é só em questão de visibilidade. Não, são oportunidades. Oportunidade de networking, oportunidade de parcerias, oportunidade de você se tornar visto, de você se tornar uma autoridade naquilo que você faz e oportunidade também financeira. Né? Não é só financeiro e não é só na questão da visibilidade. Né? Exatamente, é um conjunto. E falando sobre isso também, eu queria lembrar vocês, tá? Qualquer perfil que você vá ver, você fala assim, o perfil tá bonito, o perfil é muito bom. Tem todo um trabalho. E haja trabalho para fazer o perfil rodar. Exatamente. Porque neurônios queimados, tempos gravados, bateção de cabeça, porque você bate a cabeça, não entende porque. Até hoje ninguém me respondeu isso, ninguém vai conseguir me responder. Por que você às vezes demora 500 anos para fazer um vídeo, o vídeo flopa? Isso aí. Aí o vídeo que você fez, desculpa da palavra, de qualquer jeito, o vídeo vai e bate. E esses vídeos elaborados geram um tempo de desespero. Existe o tempo de desespero, você fala, então não precisa fazer mais nada. Exatamente. Mas sabe o que acontece? Porque às vezes você quer passar uma mensagem, né? Você fala, eu vou falar isso, você quer lá, 30 segundos não dá tempo. Aí você bota sem visualização. E quando chega assim, né? Comentários. Mas sabe o que acontece? Eu vou falar assim sempre para os mentorados. A gente está numa era que as pessoas estão muito express, né? E hoje já tá maçante, já tá chato você entrar no Instagram e você ver aquilo muito além da vida real. Gente, ninguém tem mais tempo para isso. Se a gente for ver, né, os principais influenciadores do Brasil, a gente vê que eles gravam, vamos botar aí, a Virgínia. A Virgínia, ela tem um êxito porque o quê? Todos os dias a Virgínia faz o Bom Dia da mesma forma, só que a Virgínia não tá maquiada, a Virgínia nada. Ela tá produzida assim, quando ela vai para evento e tal. Mas é o real, ela mostra o real. E as pessoas hoje, elas procuram isso. Porque na verdade, a gente procura uma identificação. É igual se você entrar nessa rede no TikTok. Muitas que bombam mostram a verdade ali. Outro dia eu vi um vídeo, Luiz, assim, top, lá com milhões, de uma moça cozinhando e fazendo uma comida assim simples, uma casa dela simples, mas bombou. Por quê? Porque quantas mulheres e quantas pessoas humildes que vivem aquela realidade vê isso? E aí se identificou. Exato. Aí eu falei da conexão. Você vê pelo Carlinhos Maia, né? Exatamente. Sim. Porque iniciou numa vila, não tinha... E quantos de nós não temos também o projeto de vida de também romper de alguma forma? Vindo ali, né, de baixo e tal, subindo. E é isso. E por isso que hoje o conteúdo humanizado, ele tem trazido mais engajamento do que o de fato aquele conteúdo muito elaborado, né? A gente procura manter uma estética que fala sobre o nosso posicionamento como profissional, mas eu falo com uma linha tênue. Se você fizer muito frufruzado, aquilo ali muito elaborado, muita produção, gente, não vai engajar mais, não engaja mais. É igual vídeos. Hoje, o formato de Reels que está mais bombando é o Reels Lo-Fi, que é o de 7 segundos, que a gente vê só um videozinho, uma frase e legenda. Acabou. Ele é maravilhoso porque... Amor, meu vídeo de emagrecimento. Nossa, tudo! Você vê pelo vídeo, né? Que eu coloquei, antes e depois. Gente, o vídeo dele de antes e depois. 10 mil visualizações, eu acho que não tem 10 segundos, eu acho que menos. É menos. Então, a gente faz um formato, né? A gente chama Lo-Fi, um formato de 7 segundos. É os 7 segundos ideal para a pessoa prender a atenção no gancho. E a pessoa já faz assim, né? Isso. No gancho que está escrito, e aí depois a gente bota ler a legenda. Ponto. Por quê? Vai direcionar. A gente chama isso de CTA. Todos os vídeos precisa ter o CTA, que é a chamada para ação. Né? Call to action. Não sei se eu tô falando certo, né, professora? Professora de inglês. Action. Bom, tá alinhado, tá vendo? Eu falo criar uma
sério. Gente, eu falo tanto isso no meu perfil que eu falo, olha, todo mundo que me segue me acompanha. Não, mas quando eu fiz marketing CTA, meu filho, se não entrasse na minha cabeça, toda aula tinha isso, gente. Mas a nossa vida é um CTA, Luiz. A nossa vida é um CTA, chamada atração, a gente precisa agir. A nossa vida é um CTA. Então, pra gente ter um êxito, né, no nosso conteúdo, o mínimo precisa ter um CTA no final, porque vai direcionar aquele que tá lendo, aquele que tá engajando, a fazer algo, seja chamar no link da bio, seja comentar pra gerar engajamento, né? E esses vídeos têm dado muito, assim, engajamento. Um meu que eu fiquei, assim, chocada, foi uma vez que eu fiz pão, fui me aventurar na cozinha pra fazer um pão. Aí eu gravei o conteúdozinho, né, fazendo a massa, rolando assim, né, a massa do pão rolando ela. Aí foi um dia que eu tava muito corrida, extremamente corrida, falei, meu Deus, eu não gravei takes, né, porque geralmente eu boto a câmera assim e vou gravando os takes. Isso é até uma dica pra quem não tem tempo de gravar conteúdo, né, tira um dia, troca de roupa umas 3 vezes e vai gravando você na sua rotina. Ah, seja fazendo comida, seja no computador, seja fazendo o que você faz. Porque conteúdo humanizado é isso, é mostrar quem você é, mostrar o que você faz, mostrar o seu conhecimento para as pessoas se conectarem com você. E aí, se você fizer essa estratégia de deixar o telefone ali e gravando, é só cortar 7 segundos, você tem aí vídeo por uma semana inteira. Então é isso que eu faço, foi assim eu fiz, gravei ali. E nesse dia eu não tinha tempo, estava toda atarantada. Falei, meu Deus, eu preciso postar, porque social media precisa criar conteúdo para si também. Com certeza. Né? Porque como é que eu vou mostrar só que eu crio conteúdo para os meus mentorados? Não, eu preciso criar para mim também. Porque o meu perfil, ele precisa ser ali porque uma vitrine. na realidade o teu perfil e o cliente vai ali olhar para poder ver, mesmo eu tendo indicado, marcado, a pessoa sempre vai abrir para dar uma olhada. E é por isso que eu bato na tecla do posicionamento, né? E aí esse vídeo, ele foi assim, simplesmente isso. Aí eu olhei na minha galeria e falei, meu Deus, eu preciso de um vídeo. O primeiro que eu bati o olho, eu lembro que eu tava no Uber, bati o olho assim, vai ser isso da massa mesmo, mas coloquei, eu falei, meu filho, foi um dos vídeos de 7 segundos que mais engajou. Eu com a massa assim do pão rolando na bancada, e aí bombou. Eu falei, mas você assim, aqui. Aí tem uns lá, né, que eu gravei, me arrumei e tal. A gente se arruma, vê a roupa, vê a luz. Exatamente. Não deu nem 10% do engajamento, porque esse da massa do pão deu. Eu falei, meu Deus. Aí eu entendi, né? Aquele ali gerou um gatilho da curiosidade pra quem tava vendo. Porque na cabeça de quem tá vendo, tipo assim, vai acontecer alguma coisa aqui, tá rolando uma massa, eu botei um gancho assim bem intuitivo, que também conta, tá? Por isso que eu falo, o conteúdo, como você falou, não é rápido, não é fácil, não é só criar um conteúdo. Às vezes eu escuto muito isso, mas é só fazer um post dentro. Não. Tudo por trás tem um trabalho. O que a gente faz? A gente cria toda uma estrutura, a gente cria toda uma estratégia, né? A gente vai alinhando, a legenda precisa ser alinhada, tudo para que aquilo ali de alguma forma faça o que você quer com o seu objetivo, né, o seu post. Eu sempre falo, você precisa ter como empreendedor, você precisa ter um objetivo claro e você precisa também ter uma oferta clara para quem entrar no seu perfil entenda o que você faz, para que você faz, para quem você faz, e você também precisa ter um posicionamento, porque hoje a gente julga, né, gente? Vamos ser sinceros. A gente entra nos perfis assim, e se a sua oferta não tá batendo com o seu posicionamento, não com a sua imagem, cada vez a gente sai. E não, é todo um conjunto. Por isso que eu sou especializada em posicionamento no digital, com a foto de perfil, né? A sua foto de perfil precisa bater de acordo com a promessa daquilo que você faz, precisa ter um posicionamento. A sua bio, ela tem que ser estratégica. Ela precisa dizer a clareza da sua oferta, o que você vai fazer de diferença na vida daquela pessoa. Precisa ter o CTA, uma chamada para ação, para quando a pessoa olhar o seu perfil, está lá, posicionado, ela, caramba, vou ver isso aqui. Pum, clicou lá, já entrou em contato com você, já agendou. Por mais que você não venda ali na hora, mas a pessoa já fez o contato, já você entendeu que deu resultado, você foi visto, gerou um desejo. E aí embaixo do feed precisa estar alinhado, né, os conteúdos. Eu gosto muito, né, de trabalhar com um funil de conteúdo. Posts para nutrição, conversão e atração daquele que está vendo. Para quando você entrar no perfil, você verdadeiramente engajar. Você seguir ali uma linha de pensamento e continuar para que a gente venha crescer, tanto o perfil quanto crescer ali em questão de visibilidade, em questão de valor também financeiro. Como eu sempre falo, todo Instagram é uma ferramenta poderosa de vendas, se a gente saber usar da maneira certa.
né? Dentro dessas empresas eu fui destaque nacional de vendas online pelo Instagram. Todos os dias eu aparecia, todos os dias eu botava a cara, eu criava, e eu não precisava disso porque eu tinha uma equipe de marketing por trás. Chegava todos os dias no WhatsApp, pessoas, leads, que a gente chama, leads interessados. Mas a maioria das empresas cresceram por causa disso. As Exatamente. pessoas que mostraram o rosto. Exatamente. Né? E aí a gente até tinha um projeto dentro dessa empresa de gerentes e influenciadores. Né? E é engraçado que eu botava muita cara, às vezes eu parecia dando um bom dia, nada a ver com o que eu estava fazendo ali. Mas é o que eu falei anteriormente, foi a conexão. Às vezes eu estava no balcão trabalhando, eu escutava assim, ah lá, menina do Instagram. E aí eu fui começando a pegar isso, a entender. E aí eu mostrava, eu falava, eu botava a minha equipe para gravar, para aparecer. E foi quando a gente começou a ter muito êxito. Eu cheguei a vender nas empresas 60 mil no mês só com Instagram, só pelo Instagram. Tá vendo, gente, né, gente? É então poderoso. já aproveita, ó, aí você quer saber aí um pouquinho, quer mudar o seu posicionamento por aqui, ó. É só você olhar nesse Instagram que tá aparecendo aqui, ó. Não, E chamar a Pamela, tá? Vamos transformar o seu perfil no Fala que viu digital. aqui no podcast. Isso aí, tem condições especiais, estamos na Black Friday. Isso aí. E todo mundo que vem pelo podcast, eu ainda vou dar um brinde maravilhoso, um desconto maravilhoso. Então Já corre. Pamela, a gente agradece a sua presença aqui, todas essas dicas, gente, que eu já peguei algumas aqui pra mim também. Eu vou rever o vídeo pra deixar. A gente queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que querem até trabalhar, né, no perfil pessoal, talvez ela não tenha venda de produtos e ela quer estar aí sendo conhecida. Como que ela faz, né, para poder isso acontecer? Falo até por mim também, né, porque eu tenho o meu perfil e aí todo dia eu falo lá, bom dia galera da correria, e eu me peguei trabalhando numa escola que todo dia que eu chego todo mundo fala, bom dia galera da correria. E isso é muito interessante. É, porque você criou uma conexão, né? E quem não acorda na correria, quem não tem uma correria. Então, assim, pra quem quer trabalhar o seu perfil pessoal, independente do nicho, independente do que faz, aparece, gente. Você não precisa, como a gente falou, ter uma super produção. Não, comece com o que você tem. Comece com o que você tem, mostre quem você é, mostre o que você faz, mostre o seu conhecimento, porque tem alguém que precisa saber, né, e precisa entender às vezes o que você faz, porque o que você faz vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Às vezes o que você vai falar, cara, vai acender uma luzinha lá na cabeça da pessoa, poxa, é verdade, não tinha pensado nisso, né, porque assim, eu falo que a força das pessoas tem que ser além da marca, além daquilo que ela faz. A gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. E é o que eu sempre falo para os meus mentorados. Você não vende o seu produto, você não vende o seu serviço, você não vende o seu negócio, você vende uma experiência. Porque as pessoas vão querer aquilo, né? A experiência, como elas vão se sentir. E às vezes no nosso perfil pessoal a gente posta a nossa rotina, mostra a nossa dificuldade também, porque todos nós temos problemas, dificuldades, mas às vezes se eu ver uma superação que você passou, aquilo ali vai me motivar, vai me incentivar, aí eu também tentar, aí ou então até eu pensar assim, poxa, eu não tô sozinho. Porque às vezes a gente passa por situações, né? Tem pessoas que não falam, tem pessoas que não conversam, tem pessoas que não conseguem se abrir. E ali o Instagram, às vezes, é o diário daquela pessoa, ou então também tem pessoas assim do outro lado que tá vendo aquilo que você está falando. Então o que eu dou de dica é apareça, faça com o que você tem, como você está no momento, mostre você e tem assim um posicionamento, né? Ah, o meu perfil é motivacional, todos os dias poste uma motivação, seja no feed, seja nos stories, faça com que tenha um sentido, um objetivo. Ah, Pamela, mas eu não vendo nenhum serviço, eu não vendo nenhum produto, eu simplesmente eu quero mostrar o meu dia a dia, minha rotina, então mostre. Só que a gente fica assim, ah, mas eu vou mostrar pra quem? Só que a gente vê lá no nosso perfil, tem 200 pessoas, a gente enche, não dá aqui nessa sala. Verdade. Seja uma, 200 seja pessoas é uma. um cinema, né? Exatamente. A gente fica assim, ah, não, mas eu tenho só 200 pessoas, eu não vou... Não, vai ter uma pessoa que vai, caramba. E eu falo isso por mim. No meu perfil eu gosto muito pessoal, né? Eu gosto muito de trazer palavra, trazer devocional, porque assim, eu me converti e o Senhor, Ele tem feito maravilha na minha vida e verdadeiramente eu quero passar isso para as pessoas, né? E eu gosto de trazer devocionais, palavras, e às vezes eu fico nessa, não vou postar não e tal. Menina, aí Deus sempre manda alguém. Às vezes uma tia do meu esposo de longe falou assim, eu amo como você pode postar por quê?
todos os dias eu assisto você. Aquela ali pegou no meu coração e falei assim, assim, eu preciso continuar. Porque, cara, todos os dias alguém para pra me assistir. Isso aí. Verdade. Né? Então façam da maneira que vocês estão aí. Não Comecem. Coloquem em Mostre o que prática. vocês fazem, exatamente. Porque muitas das vezes a gente deixa de fazer com medo, com receio. Quebra isso. Quebra isso. Vai porque não tem, pra quem busca, né, todos os dias ali, sempre vai vir um resultado. Com Isso certeza. aí. Sempre vai vir um Então, resultado. a gente te agradece, Eu que Pamela, agradeço. pela oportunidade, por estar aqui, por ter aceitado o convite. E vamos passar para os nossos patrocinadores, que são aqueles que mantêm o podcast aqui vivo, tá? Vamos falar primeiramente da MF Automotivo. Você que sai de casa, ó, agora tá chegando, vai chegar final de ano, você se programa para viajar com a família, não é isso? Mas você tem que olhar como é que tá o pneu, como é que tá o alinhamento, como que o carro está, né? Até porque você está carregando aí o seu bem mais precioso. Então passa na MF Automotivo, fala que você viu o podcast e vai lá fazer uma revisão toda, falar, Dalton, me ajuda aí. E aí, quando você fizer essa revisão, você vai lá na DP Autopeças e pede tudo que está lá na lista do seu orçamento, tá? Lá você consegue todos os tipos de peças para o seu carro, para você fazer a melhor manutenção para esse período aí, ó, que o carro não pode ficar parado. E para completar aí o seu veículo, temos a Casa do Óleo para lubrificação, para o cuidado do seu carro, moto, caminhão. Então aproveita, já chama todas três em Cabo Sul, então você não tem desculpa. Isso aí. E olha, nós estamos falando aí de férias, né? Férias chama verão, verão calor. E eu venho aqui para falar para vocês sobre o geladinho da Dressa, gente. Olha, trufado, natural, gourmet, todos eles são maravilhosos. E ela tem um diferencial. Se você quiser colocar o geladinho dela no seu evento, no seu aniversário, na sua confraternização, você lá encontra os mini sacolés. Temos também, ó, você já se alinhou aí para sair, tá se arrumando para sair, tá faltando algo para arrasar aí no seu look, freitas e acessórios. Tanto acessórios para homens quanto para mulheres, relógios, semijoias e mais uma variedade de produtos. Então já chama Freitas e Acessórios. Vai fazer confraternização de fim de ano, quer colocar se a camisa igual para todos os funcionários ou para todos os amigos, ou vai fazer um Natal em família lá com uma mensagem para todo mundo carregar? Indico para vocês Confecção dos Amigos. Lá vocês encontram materiais de confecção, estamparia, sublimação e também serviços gráficos. E você que tem uma história aí para contar, que tá aqui igual a Pamela, você pode chamar aqui, ó, nesse Instagram aqui. Ou você que quer colocar a sua marca aqui, a sua logo, a sua empresa, e como patrocinador desse podcast, você também pode chamar nesse Instagram, tá? A gente agradece a Pamela, agradece a todos vocês, um beijo e até mais. Tchau!